Isso, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje a palavra que Deus colocou hoje no meu coração está localizada no seu versículo 19, no seu capítulo 10 de Romanos, que diz bem assim: Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente sensata vos provocarei a ira. E bom, aqui neste versículo está falando simplesmente, Paulo está citando um profeta que no caso é Moisés. E bom, nesse contexto aqui desta carta de Romanos, que simplesmente os romanos naquela época, a igreja de Roma não foi fundada pelos apóstolos, mas sim pelos judeus que souberam do evangelho e eles foram lá e fundaram a igreja lá em Roma. Porém, devido a um decreto lá do imperador de Roma, os judeus foram expulsos. E aí, infelizmente, só os gentios naquela igreja, ou seja, os gentios administraram aquela igreja com o tempo. Mas depois que os gentios voltaram, simplesmente, os gentios não, os judeus voltaram, eles voltaram com a consciência de simplesmente, já que a gente votar, a gente vai votar a lei de Moisés e é isso. Mas os gentios eles estavam com a consciência, com os princípios deles estabelecidos no Evangelho de Cristo, ou seja, eles não estavam com o foco igual os dos judeus. Logo, Paulo, para intervir nisso, ele escreve aqui no capítulo 10, falando acerca sobre isso, de como que ele estava comentando como que poderia resolver essa situação, que simplesmente os judeus eles estavam rejeitando a justiça de Deus, que no caso foi Cristo. Cristo morreu por nós para que nós fôssemos salvos, ou seja, eles estavam rejeitando o sacrifício de Cristo e queriam voltar para o Antigo Testamento, basicamente. Eles queriam viver da lei, simplesmente que a lei é a lei de Deus e é isso e acabou, não tem mais nada. E o Evangelho de Cristo é uma seita. E por isso que eles não aceitavam o Evangelho de Cristo. Porque achavam que simplesmente, se Deus falou que a lei é essa, que assim, a vida para viver, a gente tem que seguir a lei. É isso. Então qualquer coisa que vir a mais é simplesmente uma seita, algo que não faz o menor sentido. É como se fosse pegar a lei que a gente tem hoje. Aí, por exemplo, uma lei que diz que você não pode sair por aí destruindo tudo. Aí vem alguém e fala, pode quebrar aquele terreno porque aquele terreno está fazendo mal a tal coisa. Aí você fica, oxe, por que eu posso quebrar isso sendo que a lei diz que não pode fazer isso? Ou seja, Cristo ele veio cumprir a lei. Ou seja, ele não veio abolir a lei, ele não veio simplesmente, não, vou quebrar a lei, não vai ter mais lei, não. Ele veio cumprir. E por isso, meus irmãos, que nós temos que simplesmente prestar atenção no que essa palavra está tentando nos dizer aqui. Como Paulo citou aqui, no caso, o que Moisés disse, uma passagem, que Moisés disse que Deus provocaria ira a Israel e simplesmente iria escolher povos que são insensatos. Ou seja, como aqui diz, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ou seja, meter em ciúme, no caso, colocar Israel em ciúme com um povo que é insensato. Quem é esse povo insensato? Nós, gentios, pessoas que não são judias nem judeus. Ou seja, aqui simplesmente Paulo está falando para os judeus que estavam chegando em Roma e querendo impor o antigo sistema religioso na igreja de Roma, porque no caso o Novo Testamento ele não se baseia simplesmente aqui os livros reunidos, mas o Evangelho de Cristo é algo novo, como o próprio Jesus disse lá no capítulo 8 ou 9 de Mateus, que ele fala sobre o jejum, que os discípulos de João perguntaram a Jesus, por que nós, discípulos de João, jejuamos, mas vocês e os fariseus não jejuam? Aí Jesus falou, podem os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, como que, por exemplo, ele falou que não pode se colocar vinho novo em odre velho. O que isso significa? Bom, para interpretar isso é basicamente o que? O odre velho é basicamente o sistema antigo religioso. E o vinho novo é o Evangelho de Cristo. Se a gente colocar o Evangelho de Cristo com a lei, com o sistema religioso dos fariseus, no caso que a lei é santa, a lei não tem problema nenhum, mas o sistema religioso antigo dos fariseus não encaixa, ou seja, ele disse que quando se coloca vinho novo em odre velho, simplesmente o vinho vai romper o odre e aí o vinho vai sair pelo odre e vai se espalhar, ou seja, não vai caber naquele odre. Por isso que a gente tem que ter uma mentalidade nova, como fala no capítulo 12 e no seu versículo 2 de Romanos, que é para nos transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, nós temos que ter uma renovação da nossa mente para a consciência da graça, para a mente de Cristo, como Paulo disse em Romanos, ou seja,
Nós temos que colocar vinho novo em odres novos, ou seja, uma mente nova com o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é algo que realmente a palavra de Deus se renova a cada dia, ou seja, se a palavra de Deus se renova a cada dia, quer dizer então que o Evangelho de Cristo ele não muda, mas que a cada dia a palavra que cada vez que a gente lê, ele sempre vai renovar alguma coisa na nossa vida, sempre vai renovar a nossa vida, ou seja, temos que tirar a mentalidade antiga de cobrança, de lei, de que se eu não fazer isso eu vou para o inferno, se eu fazer isso eu vou para o inferno, porque a graça é totalmente algo que inexplicável. É como se fosse uma pessoa que simplesmente está errada, ela merece a punição, porém chega alguém lá, pagou a conta dela e ela está livre agora ela é inocente. Isso é Jesus, meus irmãos. É como se estivesse num tribunal. Ou seja, o que essa palavra está tentando dizer hoje é que simplesmente nós temos que simplesmente mudar a nossa mente, meus irmãos. E por isso que aqui no capítulo 12 de Romanos fala sobre isso. E aqui, quando Moisés disse isso, foi, no caso, uma promessa de Deus para esse povo, porque o povo não estava sendo fiel com Deus. Ou seja, se o povo não estava sendo fiel com Deus, por exemplo, Israel naquele tempo de Moisés, eles eram um povo que simplesmente se convertia, depois caía de novo, saía da presença de Deus. Se convertia, aí saía da presença de Deus de novo. Era um povo que ficava instável o tempo todo. E por isso que Deus foi lá e falou com Moisés por causa disso. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocaria a ira. Ou seja, eles pensavam, se é a lei de Deus, no caso os fariseus, se é a lei de Deus, então não tem mais nenhum outro. Mas aí veio o evangelho de Cristo, que os gentios abraçaram esse evangelho, e por isso que os fariseus ficaram irritados com isso, porque eles eram como políticos. O político ele não tá ligando nem aí para o que o outro candidato tá concorrendo. Ele simplesmente quer vencer, quer ganhar. Ou seja, os fariseus eles estavam competindo com Cristo para ganhar fama do povo. Mas Jesus Cristo ele não quer fama, ele não quer dinheiro, ele não quer elogio seu. Jesus Cristo quer renovar a sua vida, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. E nós pensamos muitas das vezes, como é que eu sou fiel a Cristo, já que o povo judeu não conseguiu, como é que é ser fiel a Cristo? Bom, para ser fiel, nós temos que simplesmente, tem vários tipos de forma de ser fiel. Bom, primeiramente, o que significa ser fiel? O que é a fidelidade? Fidelidade, como o próprio significado diz, é ser digno de confiança, agindo com honestidade, lealdade e constância no cumprimento de compromissos, promessas ou princípios. Ou seja, você tem que ser rente, leal para cumprir suas promessas e compromissos. Mas muitas das vezes a gente fica prometendo para Deus que, Deus, eu prometo que não vou cair naquele pecado, eu prometo que eu não vou fazer tal coisa e acaba fazendo aquilo. E por isso que Jesus disse, não jureis o que não podeis prometer. Ou seja, meus irmãos, nós temos que simplesmente ser sincero com Deus, ter uma relação íntima com Deus e sincera, porque ser fiel não é a pessoa buscar a Deus e acabar caindo em um pecado. É você ser constante, maduro e íntegro, que é isso que é ser perfeito diante de Deus. Você ser maduro e íntegro, porque ser perfeito a gente nunca é. A gente já nasceu imperfeito. Ou seja, meus irmãos, temos que sempre buscar a constância com Deus. Você tem que sempre buscar a relação com Deus. E não buscar ser o perfeito igual a, tipo assim, por exemplo, tem a perfeição que aos olhos de Deus é ser maduro e íntegro, ou seja, constante ali todo dia buscando a Deus. E a perfeição que a gente quer colocar na nossa vida, que é a perfeição de nenhum pecado, eu sou impecável, eu sou muito bom, eu faço muito bom as coisas de Deus. Mas não, a gente é pecador e a gente sempre vai errar. E as cartas de Romanos é basicamente sobre isso. Você é justificado, como fala no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, que já não há mais nenhuma, portanto já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, meus irmãos, aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus. E por isso que nós temos que ter uma relação com Deus, uma relação com o Espírito Santo de Deus, porque ele está aqui para nos ajudar e para nos guiar, para sermos fiéis com Deus. E por que isso? Porque sermos fiéis com Deus, porque apesar de a gente não ser fiel em alguns momentos, ele sim é fiel para cumprir as promessas de nossas vidas, para nos guiar. Porque ele mesmo prometeu, o próprio Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos séculos. Ou seja, meus irmãos, temos que simplesmente buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda sinceridade. E buscar de todo o coração não é de todo o nosso sentimento, mas de todo o seu corpo mesmo. Simplesmente chegar ali na oração e ser sincero com Deus, como um filho é com o pai. E não simplesmente chegar lá e ser um robô na oração, fazer uma oração automática. Porque Deus ele não busca
robô, ele não está buscando perfeição, ele está buscando filhos sinceros, de coração quebrantados, como fala nos Salmos, que o Senhor está perto daqueles que estão de coração contrito. E bom, esta foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. E bom, terminando o vídeo, para deixar claro o que é a fidelidade. Tem vários tipos de fidelidade. Tem a fidelidade de compromisso e consistência, que é cumprir acordos e promessas, agindo de forma previsível e confiável, ser leal, como eu já havia dito, ser leal em relacionamentos amorosos, familiares ou profissionais, ser fiel espiritualmente e religiosamente, que é acreditar e seguir os ensinamentos divinos ou a Deus. E o que isso significa, meus irmãos? Simplesmente você buscar a Deus apesar de estar caindo, porque aquele que busca a Deus e não para, esse sim, que Deus ele vê que é um filho sincero, que é um filho que busca ele realmente. Mas aquele que busca a Deus e depois para e não continua mais, apesar de ter caído, esse não quer dizer que ele não seja filho, mas que ele simplesmente não vai ver as coisas extraordinárias de Deus. Ele não está sendo fiel a Deus. E por isso, meus irmãos, ser fiel não significa nunca errar. Ser fiel é continuar apesar de ter errado. Ou seja, que sejamos mais fiéis com Deus neste tempo, neste século, que infelizmente hoje em dia, muitas das vezes temos várias distrações que fazem com que a gente perca o foco que é Jesus. Ou seja, nós temos que tirar as distrações, não estou dizendo que é para você cortar tudo, mas que simplesmente temos que focar em Cristo. Busquem focar a Deus, busquem em buscar a Deus, ou seja, sempre buscar a face de Deus, sempre buscar a voz de Deus, que é algo importante, e sempre buscar ter uma relação com Deus. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos, e eu espero que Deus abençoe a sua vida e que você tenha entendido essa palavra que Deus colocou em meu coração.